Olá, meus amigos do nosso canal Supera Talk, tá? Estou aqui de volta. Eu sou o Toki. Estou aqui de volta com vocês para a gente continuar a nossa conversa sobre o quê? Sobre as questões da vida, tá? Como eu disse para vocês já em algumas vezes, eu quis fazer esse canal exatamente por conta das experiências que eu passei de superação na minha vida, em todos os sentidos, desde a forma da parte social, econômica, cultural, é, física, tá? Psicológica. Então, foram várias questões que eu busquei melhorar na minha vida. Mas, talvez vocês estejam se perguntando, mas o que foi que realmente levou ao Toki a ele conseguir é, chegar aonde ele chegou e o que foi onde partiu o zero e o que é exatamente que ele melhorou na vida dele, tá? Então eu vou falar para vocês o seguinte: todos nós, todos nós nessa vida, nós temos um momento muito interessante. Vocês precisam ter a sensibilidade para perceber isso. Todos nós nessa vida temos um momento em que a vida ela te avisa algo, é, ela vai te dando oportunidades. Ela te dá oportunidades para você melhorar, ela te dá oportunidade para você fazer escolhas, ela te dá oportunidade para você viver melhor, ela te dá oportunidade para você se compreender, ela te dá oportunidade para você ser desafiado. A vida é incrível. Então, eu, apesar de ter vindo de uma condição social vulnerável, ainda acho que a vida ela não é a pior coisa. Muitas vezes, quando nós passamos por dificuldade, a vida ela perde aquele sentido e parece não ter mais graça e não ser algo bom. A vida realmente, eu digo para vocês, ela pode ser muito cruel. Ela tem dois lados. Quanto mais nós tendemos para um lado, mais cruel ela é. Quanto mais nós tendemos para um outro lado, mais boa ela é. Então eu quero que você busque esse equilíbrio. E foi isso que aconteceu comigo. E um momento em que a vida ela me ofereceu, chegou comigo e me ofereceu a oportunidade de me rever e de mudar a minha vida, foi quando eu já estava com a maioridade e eu estava trabalhando numa empresa, era num supermercado, eu lembro disso, e eu era auxiliar de serviços gerais e eu trabalhava aí no meio das pessoas. Muitas vezes cumpria com muitas coisas diferentes até da minha função. O salário era muito baixo, muito pouco mesmo, não dava para sobreviver realmente com o meu salário. Já uma família vulnerável, com um salário muito baixo, era realmente o que eu tinha. Por quê? Eu não tinha estudos, eu não tinha estudo nenhum, eu não tinha quem me ajudasse, também não. Minha família é muito pobre, minha mãe era muito pobre, não tinha muito o que fazer por mim. Então, eu não tinha muita coisa a meu favor. Então, quando a gente não tem muita coisa a nosso favor, e você deve entender isso, você vai encarar qualquer coisa que vier à sua frente. Então, o meu trabalho era digno, eu recebia meu salário dignamente, eu cumpria com as minhas obrigações e recebia meu salário dignamente, porém ele não me dava uma vida digna. É muito diferente você trabalhar dignamente, honestamente e você ter uma vida digna, quando esse salário não te permite ter uma condição melhor. Foi nisso que um certo dia eu estava com a roupa do trabalho rasgada e eu me incomodava de estar trabalhando com a roupa rasgada. Então eu falei pro meu gerente que várias vezes eu falei pro meu gerente, olha, eu não estou mais aguentando, não gosto mais de vir assim para o meu trabalho, primeiro não posso vir com a roupa rasgada. E ele sempre dava um jeito de não resolver o problema. Até que um certo dia eu em protesto, e olha, eu protestando contra uma situação dessa, né? Eu fui com uma roupa normal, apasiana. E no trabalho nós tínhamos que usar uniforme. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o gerente fez, ele não chegou para mim e disse, olha, não, ele me mandou para o RH da empresa. É muito interessante essa história, gente. Ele mandou para o RH da empresa. Quando eu cheguei lá, no RH, me mandaram sentar e tinha uma sala.
Aí chamaram meu nome e entrei na sala. Na sala tinha uma mulher, que eu entendo ela. A aparência dela era de uma mulher extremamente triste, que estava ali, dava uma sensação de que estava obrigada a trabalhar ali, e ela tinha que cumprir uma função. Ela tinha que colocar os funcionários no lugar. Qual era o meu lugar? Ela me disse qual era o meu lugar. Entrei lá e ela disse: quem você pensa que você é? Eu quero saber o que você pensa que você é. Você é auxiliar de serviços gerais. Você não é nada aqui. Você não manda em nada aqui. Se você não estudou, não buscou algo melhor para você, é isso que você tem aqui. Então, é um problema que não é meu. Então, ela falou tantas coisas para mim e eu fiquei super nervoso. Me deram até água e tudo. Ela viu que ela extrapolou. Ela simplesmente falou as palavras que foram assim terríveis, que uma pessoa com o psicológico menos estabilizado provavelmente teria uma reação até pior. Eu saí dali calado e tudo e fui fui pensando duas coisas na minha vida. Uma, tirar a minha própria vida, porque eu via que a minha vida não estava o que eu queria que fosse. Eu queria uma vida melhor para mim. Eu olhava ao meu redor e a condição não era favorável para mim. Então eu disse, eu era cheio de sonhos e aquela mulher, ela destruiu todos eles. Ela me fez ver que eu não tinha sonhos nenhum e que eles não eram alcançáveis. Então eu voltei para casa e no caminho eu disse, ou eu tiro a minha vida ou eu mudo minha vida de vez. Então eu sentei na beira de um rio, em Belém, é uma cidade que parece quase uma ilha, né? Tem dois rios. E eu sentei, fui num lugar que fiquei sentado na beira do rio, olhando e conversando comigo e chorava muito. Mas aquele dia foi interessante também. Eu disse para mim, eu tinha duas escolhas. Ou eu tirava a minha própria vida, ou então eu ia atrás dos meus sonhos. E foi isso que eu decidi. Eu vou atrás dos meus sonhos. Ela não pode destruir meus sonhos. Tinha alguma coisa a mais que sobrou. De tudo que ela destruiu lá, ela esqueceu de destruir uma coisa que ficou comigo. E essa pequena coisa que ficou comigo é que fez com que eu percebesse que não era tudo aquilo que ela falou. Então eu decidi, voltei para minha casa e disse para minha mãe: Mãe, eu decidi uma coisa, eu quero estudar. E aí foi ali a minha grande batalha. Eu decidi não tirar minha vida e decidi que eu deveria estudar. E aí, só que imagina, eu decidi algo que estava fora da minha realidade social. Eu, pobre, numa região periférica, no descaso social, à margem da sociedade, onde se eu fosse encontrado na rua, provavelmente eu ia ser chamado de vagabundo. Então, eu não tinha nada a meu favor. Só existia uma coisa a meu favor, alguma coisa aqui que achava que eu poderia conseguir. E eu tinha na época, eu tinha o meu ensino fundamental terminado, mas não tinha o médio. Então eu fiz uma nova agenda na minha vida. Como que eu queria estudar se eu nem terminei sequer meu segundo grau? Olha o meu nível que eu estava, né, gente? Eu estava num nível que eu não poderia jamais, porque eu estava em desvantagem. Então eu precisava estudar. Então eu decidi que eu ia mudar e fiz uma agenda na minha vida. E uma dessas era primeira coisa, terminar o segundo grau. Eu consegui, levei 8 meses, terminei o segundo grau fazendo um supletivo. Olha, e ao terminar esse segundo grau, quando eu terminei, agora era o próximo passo, a faculdade. Eu decidi que quando eu terminasse o segundo grau, eu sairia do emprego, pegaria um pouquinho de dinheiro que eu tinha juntado e ia dar meu jeito de estudar. Então, eu posso continuar essa história, que foi depois eu entrei na faculdade, tudo, na federal e tudo mais. Mas primeiro eu quero que você entenda uma coisa: a agenda. Quem é que faz a sua agenda? É seus sonhos. São os seus sonhos. Não permita com que ninguém destrua o que você acredita em você. Pegue as coisas positivas ou negativas, elas são sempre positivas para você. Use sempre o efeito contrário das coisas negativas. Quando elas vierem negativas para você, você dá uma força contrária para se tornar positiva. Por que isso? Porque
Ninguém pode mudar você. É você que muda você. Ah, olha, tal pessoa estava andando com um drogado e virou drogado. Não. Aquela pessoa só lhe deu a oportunidade de você escolher. Mas na hora, você que é quem escolhe. Ninguém enfiou a droga dentro da tua boca. Ou, ah, não, olha, eu vou entrar num grupo de pessoas que eu vou começar a trabalhar num determinado tipo de coisa. Ah, não deu certo, coisa assim. Não. Foi você que escolheu. Então, é seu sonho. O seu sonho ele é indestrutível. Não é as pessoas. E eu achava que naquela época, aquela mulher do RH havia, na verdade, destruído meus sonhos. Não, ela não tinha o poder de fazer isso. Por que então tudo mudou? Entenda que a palavra é uma chave. É uma chave que abre portas de nós, em tudo em nós. Quando eu digo para você que você é incapaz, ela é uma chave. E que se eu deixar essa chave tocar na minha porta, ela abre a incapacidade. Se eu digo para você que você é uma pessoa feia, ela é uma chave que chega na porta e só abre se eu deixar. Abriu a porta, eu vou me achar feio. Então é a palavra que tem maior força sobre nós. Você não entende o tanto que ela tem força?